partir de uma geração que busca, clama e se arrepende, que adora ao Senhor. Alô, boa noite a todos. Boa noite. Eu quero, em primeiro lugar, ler um texto da Bíblia, que está em Salmo 117. Acho que é o menor salmo da Bíblia, se não é um dos. Diz o seguinte: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor, leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse imenso amor de Deus pelas nossas vidas, por nós estarmos aqui nesse evento, nessa comemoração de 60 anos de idade do Humberto. Para nós é um prazer muito grande tê-los todos aqui, nossos parentes queridos e amados, nossos amigos, que são muito mais do que amigos, são irmãos, e todos que estão aqui, gente, vocês são muito especiais. Eu louvo pela vida de cada um, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu gostaria de chamar aqui a Vanessa, a Ana Paula, o Gustavo, o Benjamin, o André, a Júlia, Dona Ivone, representando o restante dos filhos. E eu gostaria de chamar o Zé Luiz, se pudesse vir aqui fazer uma oração para nós. Zé Luiz é o nosso líder da nossa célula. A palavra de Deus diz que honra, né? A gente deve dar honra a quem honra. Nos abençoar, abençoar a família, abençoar esse evento, o alimento que nós vamos ingerir em seguida. Nós vamos liberar em seguida o jantar. E depois do jantar vai ter algumas surpresinhas para o Humberto, que ele ainda não sabe. Tá? E quem sentir no coração, tiver uma vontade também de falar alguma coisa, fiquem à vontade. O microfone vai estar aberto a cada um de vocês. Vamos orar. Querido Pai nosso, o Senhor conhece o nosso coração, sabe que nós estamos muito felizes, Senhor Deus. Nós te agradecemos por isso, te louvamos, bendizemos o teu nome, porque tu és Deus, tu és maravilhoso, tu és um Deus fiel, tu és um Deus que mostra a cada dia o teu amor por nós, mostra o teu cuidado. E quando nós vemos uma vida como a do Humberto, Senhor, que testemunha a tua glória, testemunha o teu cuidado, testemunha a tua fidelidade, testemunha que aqueles que confiam no Senhor têm os seus passos assegurados por ti, porque tu és um Deus que é pessoal, tu és um Deus que cuida além de nós, cuida da nossa família, dos nossos amigos. O Senhor tem interesse em nos abençoar, o Senhor gosta de nos abençoar. Então, Pai Celeste, nós te agradecemos muito por esse momento, te agradecemos pelo alimento, te agradecemos pelas vidas de todos que estão aqui agora, Pai, mas acima de tudo queremos te agradecer de um modo muito especial pela vida do Humberto, pelo que ele tem representado no nosso meio, pelo que ele tem demonstrado das maravilhas do teu amor na vida dele, e com isso tem testemunhado e tem levado outras pessoas a Cristo, tem levado outros irmãos a crescerem na fé por causa do seu testemunho. Nós te agradecemos muito pela vida dele, da Cristina, das suas filhas, dos seus genros. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado deles, tem cuidado dos que o cercam. O Senhor tem demonstrado tanto amor, Pai. Te agradecemos muito por isso. E hoje à noite, Pai, temos muita alegria em estarmos aqui, porque desfrutamos dessa presença deles, mas acima de tudo, da tua presença aqui no nosso meio. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então tá, obrigada, pessoal. Podem sentar. Quero chamar o aniversariante para ele se posicionar, sentar na sua cadeirinha. Várias pessoas, muitas pessoas te amam, Beto. Eu sou a primeira delas, depois de Jesus. Então, nós queremos fazer uma homenagem para ti.
aquilo que está no coração de cada um. Claro que nós não vamos conseguir reproduzir aquilo que nós sentimos. Eu, como esposa, nesses quase 34 anos de casado, mais 2 quase de namoro, 36 anos já que nós nos conhecemos, nós não vamos conseguir reproduzir, com certeza, aquilo que nós sentimos, aquilo que tu representa para nós. Mas é só um pedacinho daquilo que nós sentimos por ti, que queremos te honrar e te homenagear. Gostaria que tu sentasse na tua cadeirinha e que vocês pudessem assistir esse vídeo primeiro. Não sei se vocês estão bem posicionados, se quiserem virar a cadeira. O buffet continua à disposição, vocês podem se servir. Depois de todas as homenagens, nós vamos servir a sobremesa, tá bem? E também tem a mesa de doces ali, que depois vocês podem se servir. Ok. Bom, o André, eu gravei o vídeo, porque eu não sabia se ele ia conseguir falar algumas palavras aqui, ao vivo, mas eu vou tentar falar algumas palavras sobre o meu pai. Se eu chorar, o Gustavo pega o microfone, é a tua vez. Bom, o que dizer do meu pai? Pai, eu te amo muito, eu acho que tu sabe bastante isso que eu te falo sempre. Mas tu é o melhor pai que Deus poderia ter me dado. Disso eu tenho certeza. Deus me deu vários presentes na minha vida. E um deles é tu, como pai. Eu disse que eu ia chorar. Tu está sempre presente nas nossas vidas, na minha vida, da vida da minha família, nos apoiando, nos ajudando. E o que dizer, né? Tem vários momentos marcantes da minha vida junto com meu pai, mas o último momento que mais me marcou, assim, que talvez nem todos saibam, mas a Júlia, quando nasceu, ela ficou 9 dias na UTI, e o pai deu muito apoio, assim, para a gente, psicológico, né, financeiro, nas situações que ocorreram. Então, tu sabe que tu é muito importante para mim, que eu te amo muito. Faltam palavras para dizer o quanto tu é importante para mim. Tu, aqui, todo mundo aqui te conhece, sabe do teu coração, sabe que tu te preocupa com os outros, tu te doa muito para os teus amigos, para os teus familiares. E esse momento aqui, todo mundo reunido comemorando os teus 60 anos, representa um pouco disso. As pessoas estão aqui hoje para te homenagear, porque tu merece. Tu te preocupa cada dia com os teus amigos, com algum problema que algum tenha, os teus familiares. Tu sempre está ali presente para resolver os problemas. Eu te amo muito, pai. Quero que tu saiba que tu é muito importante na minha vida. Já fiquei até emocionada em ouvir a Ana falar. Bom, pai, eu sou tua fã. Te amo muito. Tu é... Depois de Deus, junto com a minha mãe, vocês dois são essenciais na minha vida. São a minha base. São os meus exemplos. Sou muito grata a Deus por eu ter um exemplo de pai dentro de casa. Porque às vezes a gente, como pessoa, quando não tem um relacionamento muito bom com os nossos pais, às vezes é tão difícil ver Deus como pai. E eu, graças a Deus, eu tive um relacionamento muito bom e tenho um relacionamento muito bom contigo. E isso faz com que eu veja Deus como sempre um ser bom, alguém que cuida de mim, que não está ali para me julgar, mas está para me amar. E eu vejo, tu é esse pai para mim, sempre me apoiou, sempre me valorizou, acreditou no meu potencial, sempre quando estava triste, né, tu sempre estava lá me dando forças, me ensinou a ser positiva, a ter fé.
eu estava pensando assim, quando eu era criança, tu nunca falava nada de Deus assim em casa, até a mãe que falava mais, né, nos levava mais lugares assim para buscar Deus. Mas tu não, tu era bem durão assim nessa área. Mas mesmo assim, nunca faltou os princípios. Eu lembro que a gente tinha um livro, que era o livro das virtudes, lembra? Que a gente lia juntos. E aquele momento contigo era muito especial para mim, que eu sentava no sofá lá de casa e tu lia os livros. E isso foi ficando no meu coração, né? Tu me ensinou a valorizar as pessoas, tu me ensinou princípios fundamentais na minha vida. E agora, hoje em dia, né, eu como adulta, morando ainda dentro de casa, eu consigo ver que tu já não é mais aquele pai que nunca falava sobre Deus. Pelo contrário, hoje em dia tu fala todos os dias. Mas isso é muito bom, tem me dado, tem motivado a minha fé. E eu quero realmente que a minha casa, né, meu lar, também seja como é o lar que eu tenho com vocês. Porque ao lado de um grande homem também tem uma grande mulher. Eu te amo, Pai. Desejo que tu viva mais 60 anos aí com a gente. E te amo. Tudo bom? Sabe que eu não tenho muita facilidade para falar, mas eu não podia perder esse momento para honrar a tua vida, honrar tudo que tu és, tudo que tem feito por mim, por nós, por nossa família, pelo teu jeito de ser. Mesmo antes de se converter, quando a gente se conheceu, conhecendo a Ana Paula, conhecendo a família, tu me recebeu como filho. E todo o caminhar na minha vida, tu foi muito mais do que um amigo, do que um conhecido, foi um pai para mim, tem sido um pai para mim. Depois da conversão, sou muito grato a Ti, porque foi através de Ti que eu vim conhecer Jesus. E a cada dia, assim, o Teu transformar da Tua vida, o Teu dedicar, a tua entrega para Deus, o Teu coração aberto, Teu coração puro perante Deus, isso transparece nas Tuas atitudes, transparece o amor de Deus, transparece a verdade de Deus em Ti e transparece a verdade de Deus para minha vida. Deus tem Te usado como canal de bênção através de Ti para mim. Eu agradeço a Ti, agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito na Tua vida e por todo exemplo que tem sido para mim, para os nossos filhos, por Teu cuidado com a Ana, com a Vanessa, pela educação, por essas filhas. Só tenho a Te agradecer. Pai, obrigado. Agora vou tentar falar a primeira vez em português em público, eu acho. Então agora, tu não é ainda o meu sogro oficial, né? Mas eu espero que um dia. Não, né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre... Eu fui tocado pela sua vida aqui. Uns 2 anos atrás, eu cheguei aqui no Brasil, né? Esse tempo foi muito difícil para mim. Eu fiquei longe dos meus pais e tu me recebeu como parte da sua família, mesmo que eu sou um amigo da Vanessa. Eu senti muito amado pelo você e pela sua família. E como o tempo passou, né? Eu vi como que tu age com as pessoas, com a sua família, né? Eu vi o Deus em você, né? E eu vi que tu tem uma maneira que eu nunca vi em nenhuma outra pessoa antes. E eu fiquei muito marcado pelo isso. E os livros que tu me falou sobre isso e todas essas coisas de Deus que tu fala, tu tem uma sabedoria que é muito bom para mim, que marca profundamente. E tu é um exemplo de um pai para Vanessa, como ela falou, que como Deus é um pai para nós, que tu é um grande pai para ela e para Ana Paula também. E como que os meus pais são tão longe daqui, eu senti que eu tenho outra família, um outro pai aqui no Brasil.
Um certo dia eu estava na igreja com um blusão e tinha um H bem grande, assim, que é da Rio Filger, né? Rio Filger. E o pastor me chamou para cantar e ele viu aquele blusão com H bem grande e disse: que é esse H aí? Eu disse: é que eu amo tanto meu irmão que eu mandei fazer um blusão com a letra H. Aí toda a igreja riu, né? Eu queria expressar assim algumas palavras para Humberto e dizer que é fácil amar Humberto. O difícil é expressar em palavras o que sentimos por ti. Pois tu és um homem segundo o coração de Deus, sempre ajudando o próximo e se preocupando com todos. Não é verdade? Quem conhece ele sabe. Você tem sido para mim uma inspiração, por ser um homem correto, um pai amoroso, um exemplar, esposo e principalmente por ser um verdadeiro discípulo do nosso Mestre Jesus. Lembro-me dos momentos de infância onde você sempre se preocupava comigo. Me ajudava a arrumar as minhas roupas, me ajudava a fazer os meus temas de escola. Também. E fazia até os resumos dos livros que eram solicitados pelos meus professores. Não gostava de ler, dava os livros para ele ler, ele fazia o resumo. Lembro também de inúmeras vezes que você acabava apanhando da mãe por interceder, para que eu não apanhasse tanto, mesmo quando eu merecia. Não é verdade, mãe? Apanhou várias vezes de graça. Esse é o Espírito de Cristo, né? Tu és um irmão que todos gostariam de ter, por isso agradeço a Deus pelo grande privilégio de ter nascido seu irmão e tê-lo como meu melhor amigo, conselheiro, vizinho e sócio. Te amo. Eu não sou muito de falar, vocês me desculpem, mas chegou a minha vez. Ter Humberto como filho é um presente muito grande de Deus. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por esse presente que Ele me deu, eu tão novinha. Tudo que Ele faz, tudo que eu pergunto, eu tenho uma resposta certa vinda dele. Eu sendo mãe dele. E eu agradeço a Deus porque essa felicidade eu tive. Tenho com os outros filhos também, mas Humberto tem um jeito todo especial de me tratar. E eu fico muito agradecida pela tua vida, que Deus te abençoe e derrame chuva de bênçãos sobre a tua vida, sobre toda a nossa família, sobre todos os amigos que estão aqui, os que não puderam vir, os familiares que não puderam vir. Eu agradeço a Deus por esses 60 anos de convivência contigo. E tu me desse essas netas maravilhosas e esses bisnetos que eu estou cada vez mais apaixonada. Em nome de Jesus, eu agradeço tudo de bom que veio da tua parte. Amém. Agora chegou a minha vez. Vocês viram pelas fotos que sempre eu estou presente com ele, né? Porque eu e o Humberto, a gente tem diferença só de 1 ano e 2 meses. Então, a gente sempre estávamos juntos e estamos até hoje. Humberto sempre foi o meu irmão mais velho. Então, vocês sabem, né? Eu sou a menina da casa. Então, ele estava sempre, né, me vigiando. Se eu tinha namoriscos, ele ia lá, mãe, a Sandra lá com os guris lá embaixo. Lá vinha a mãe e chamava a Sandra. Ele sempre
me protegeu. E até hoje, a gente está sempre junto, a gente sempre se deu super bem, a gente nunca foi de brigar. Ele foi sempre um exemplo para mim. Ele estava sempre lendo, sempre ajudava a fazer os temas, tanto de meu e depois do Sérgio. Então, a gente, das primas, né, gurias? E então, ele sempre foi essa pessoa, um exemplo para todos nós. Sempre centrado, estudioso, caprichoso, né? Então, eu só tenho a agradecer porque ele, com toda essa dedicação que ele sempre teve conosco, a gente aprendeu muito com ele. Graças a Deus, assim, ele formou essa bela família que eu convivo sempre. Então, os netos deles são meus netos, né? Amo muito as crianças, as filhas dele. Então, agradeço a minha cunhada, a ele. Deus te proteja, te dê sempre saúde para a gente poder sempre estar junto. Ai, já tô nervosa. Bom, Dindo, para quem não sabe, pôde, né, ver um pouquinho assim do amor que o meu pai tem pelo próprio irmão. Então, vocês imaginem que a filha, né, as 3 filhas que o meu pai teve, são como filhas pro meu Dindo. Eu não consigo falar muito assim em público sem ter um textinho. Então, eu consegui expressar através desse texto 3 grandes coisas que eu aprendi na vida contigo. Eu agradeço a Deus por ter me dado 2 pais que se complementam e que posso aprender tantas coisas. E eu vou destacar essas 3 coisas aqui. Contigo, Dindo, eu pude aprender até hoje a questão da perseverança. Que muitas vezes eu te vi aconselhando pessoas, eu te vi investindo tempo nas vidas. E muitas vezes as pessoas desistiam delas mesmas. E tu continuava perseverando porque tu crê no poder transformador de Deus. Eu aprendi também que precisamos olhar para as possibilidades e não para os problemas. Uma frase que tu me disse e sempre ficou marcado para mim, que o problema não é a gente ter problema, o problema é a gente não saber resolver. E eu sempre lembro da situação que aconteceu com a Vanessa, de quando ela perdeu o cartão internacional, a gente prestes a viajar, ela pela 2ª vez perdeu o cartão. E ela estava apreensiva e dividiu comigo. O que será que meu pai vai falar? O que será? Eu estou com medo de contar para ele, né? Porque é pela 2ª vez que eu perdi o mesmo cartão que ele já tinha pedido. E ela foi e pegou e te falou, né, que tinha perdido o cartão. E tu disse uma reação que ela jamais ia esperar. Tu disse assim: ai, filha, não tem problema, a gente pede mais um. Então quer dizer que com essa situação tu minimizou todo o sentimento de culpa que ela já tinha? E que nessa simples frase tu olhou as possibilidades e cuidou do sentimento dela. Também eu posso dizer que eu aprendi contigo que a gente pode dar sem esperar receber nada em troca. Eu vi muito isso acontecer em diferentes contextos, que eu não preciso detalhar aqui, mas obrigada porque tu não dá valor às coisas terrenas, mas tu dá valor para as coisas espirituais. E o teu coração alegra Deus. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu estou retendo tudo que tu tem deixado de bom. E que através do teu testemunho e da tua caminhada com Cristo, que eu estou vendo tudo isso. Que eu te amo muito e eu vou estar sempre contigo. Obrigada. Bom, tio, eu queria te desejar, antes de tudo, parabéns, tudo de bom, que Deus te abençoe muito, muita paz, muita saúde, muita felicidade.
Queria te falar que tu é um exemplo de homem pra mim, generoso, inteligente, sempre ajudando as pessoas. Queria te falar que eu tenho muito orgulho de seguir na mesma profissão como engenheira civil. Que eu tive um grande incentivo de ti, na tua grande capacidade de pensamento, de inteligência, na facilidade na matemática, que sempre me ajudou muito, tu e a tia Sandra nos temas. E eu só tenho a te agradecer pelo homem imenso que tu é, de coração muito bom, generoso, incrivelmente, que dava sem esperar receber, que nem a Thaís falou. Então, eu só tenho a te agradecer muito mesmo. Eu tenho o melhor vizinho do mundo, que é o meu segundo pai, que me aconselhou em momentos de dificuldade. E eu só tenho a te agradecer por todas as indicações de livros apologéticos e por todos os debates de igreja e capitalismo e coisas do gênero. Muito, muito obrigada. Que Deus te abençoe muito e te amo, te amo, te amo. Bem-vindo à maioridade, à terceira idade. Falar juntinho de ti aqui. A gente se emociona porque na nossa família tem muitos homens de valor. E quando chegou o teu aniversário, eu comentei com o Marcos, todo mundo tá, o aniversário do Humberto, porque tu também é um exemplo. Tu é um exemplo de filho, tu foi um exemplo de neto, que a mãe te amava muito. Tu é um exemplo de marido, tu é um exemplo de pai, de sogro, como o Gustavo falou, de avô, que teu neto amado, de amigo. Tu é um exemplo. E de irmão, e de irmão em Cristo também, né? Como as meninas disseram, quantos tu aconselha, quantos... E hoje, quando eu até coloquei ali no Face para ti, eu vou dar... que nós estávamos lendo, né? Orando para ver o que ia te dizer. Que eu achei aquela palavra lá em Provérbios, como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. E tu achou sabedoria no Senhor. Deus já te deu a tua sabedoria para te conquistar tudo que tu conquistou. Mas tu achou a sabedoria em Deus para aperfeiçoar mais ainda o que Ele já tinha te dado. Então, um exemplo para muitos homens que estão aqui essa noite, para muitas famílias. E que bênção que tu fez. Muitos vão viajar. E que coisa linda que vocês fizeram esse momento aqui. Para ainda a gente sair daqui e ficar pensando, né? Cada um se analisar e dizer assim, como a gente diz na nossa casa, eu sempre digo para o Marcos, será que nessa situação, Humberto, como agiria? Meu marido é testemunha aqui. E no Salmo 1, diz assim, bem-aventurado e feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer é meditar na lei do Senhor, na palavra de Deus dia e noite. E tu és esse exemplo para nós. Tu é esse exemplo de homem, Humberto. E tu está sendo esse exemplo para todos que estão aqui. Aqueles que não puderam vir, não estão desfrutando deste momento e ouvindo, mas eu sei que nos corações as pessoas sabem quem tu és. Eu e o Marco, nós te amamos. Tu é um exemplo para nós. Te amo. Feliz aniversário. Eu vou ser bem rápido. A alegria que tem de ser um grande agricultor, que um dia plantou uma semente e ela frutificou. E aqui a gente pode ver a grande plantação que foi feita no reino de Deus. Então a gente se alegra por ver aquele que soube realmente a usar tudo aquilo que Deus colocou na tua mão. Então a gente pode olhar um número grande de pessoas que foram alcançadas pelo teu testemunho.
Então isso nos alegra. Pois é, o que é que eu vou dizer do homem desse? Interessante o jeito que ele entrou na minha vida. Eu achei muito interessante que as siglas do nome dele, HPS, dizem muito. Humberto é um HPS. Ele sempre está pronto para prestar socorro a todo mundo. Inclusive, eu vivenciei isso. Uma vez que me deu um ataque de pânico, a Rosa teve a brilhante ideia de chamar Humberto. Mas Humberto me acalmou na hora, sem problema nenhum. Tanto é que quando veio a Unimed para medir algumas características, eu já não tinha mais nada. Humberto foi um calmante natural. Muito inteligente, porque numa fase difícil da minha vida, eu fui convidado gentilmente para fazer um galeto na célula dele. Só que, na verdade, o galeto foi para que eu conhecesse esse pessoal que tinha na célula dele. E, a partir daí, eu me convenci, é isso que eu quero. Eu acho o Humberto uma pessoa extremamente inteligente, sempre disposto a ajudar. Não existe horário, não existe dia. Sempre que as pessoas precisaram do Humberto, tiveram sempre o apoio dele. E, como eu já disse várias vezes, quando ele me discipulava, ele é um modelo de pessoa. Eu utilizo o Humberto como modelo de pessoa. Como deve ser uma pessoa. Como deve agir uma pessoa. E esse contato fraternal que a gente tem, a gente pôde conhecer mais detalhadamente quando nós viajamos juntos para os Estados Unidos, quando nós viajamos para a Europa. Aí deu para perceber perfeitamente quem é Humberto. Eu praticamente diria que Humberto tem um coração enorme. Ele consegue abrigar todas essas pessoas que estão aqui. Eu duvido que exista uma pessoa que tenha alguma coisa contra Humberto, que não goste de Humberto. Bem, pelo contrário, todos nós aqui te amamos, Humberto. Tu é uma pessoa fabulosa. Meus parabéns pelo teu aniversário. Na fila aqui. Eu acho que todos que estão aqui, ou pelo menos 90 e poucos %, conhecem uma atividade que Humberto tem se atirado de coração, que é um ministério onde Jesus certamente encontrou um campo bastante fértil, bastante amplo, bastante livre para uma atuação que está no coração do Humberto. Eu falo da Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, a ADONEP. Começamos praticamente na mesma época, eu não sei precisar quem começou primeiro, mas estamos aí engajados nesse ministério, onde através dele, e o testemunho são de centenas e centenas de pessoas que, através do testemunho do Humberto, através do trabalho do Humberto, trouxe uma oportunidade às pessoas para receber uma real mensagem de valor que é o Evangelho. E pessoas que abraçaram esse Evangelho e hoje estão com vidas transformadas por terem aceito aquele que realmente é o único que transforma vidas, Jesus Cristo de Nazaré. Humberto, nós somos testemunhas de todas estas homenagens e eu estou aqui meio de oferecido, falando em nome da ADONEP, por causa do trabalho que a gente vem desenvolvendo juntos,
tomei a liberdade de usurpar o lugar do nosso líder, Manuel Tavares. Não, vai tu. Então eu vim eu aqui. Humberto, certamente tudo que tu estás fazendo e fizeste em prol do reino de Deus, isso está contabilizado certamente com um saldo de galardões lá na eternidade. Aceite então do teu amigo, teu irmão em Cristo, teu companheiro de jornada, dos adonepianos presentes, um forte e caloroso abraço pelo teu aniversário. Humberto, querido, eu estou aqui para te dizer que quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Esse tesouro foi resposta de oração. Eu te conheci em 2 tempos, uma sem te conhecer mesmo, só do meu marido falar, eu tenho um amigo que é inteligente, que persevera e que nós temos que orar. E por anos eu orei por ti, por tua família, sem saber. Eu não sabia que a Videolândia era tua. Eu entrava no shopping, colocava a mão ali no vidro e dizia, no lugar desse samba vai ter louvor. E eu vi esse testemunho a gente teve. Eu entrava lá na Videolândia, tinha louvores e até Bíblias foram vendidas. O Zago não pôde estar aqui hoje, está pregando numa igreja, mas eu quero te dizer, Humberto, que eu não podia deixar de vir e de te dizer que nós te amamos. Betinho, falar de ti realmente é fácil, porque tu é uma pessoa exemplar para nós. E eu quero apenas te dizer o seguinte, nossa família está aqui em função de ti, por causa de ti, porque tu nunca desistiu de nós. E eu queria expressar isso aqui na frente das pessoas todas e dizer o quanto nós te amamos. Acho que tudo a teu respeito foi dito aqui. E quem tem um amigo que nem tu, Betinho, tem tudo. E eu posso dizer, tu nunca desististe de mim. E eu me sinto honrado em ter um amigo como tu. Queridos, para mim passou um filme na minha vida aqui. E eu queria que essa noite marcasse em cada um de nós assim como uma noite de ações de graças. Até hoje eu olhei na enciclopédia Wikipédia, né, sobre ações de graças. É um dia consagrado nos Estados Unidos e no Canadá para agradecer a Deus pelo ano que passou, no final de novembro, normalmente, né, oficialmente agora, né, em 1800 e pouco, começou em 1600 e pouco. Nós não temos muito o costume aqui, né, aqui o Natal é o dia mais forte, mais importante, né, mas naqueles países o dia mais importante é o dia de ações de graças. É um dia que a gente olha para trás e vê tudo o que aconteceu naquele ano, né. E para mim hoje, da minha vida, é um dia de agradecer por tudo que ocorreu. E, então, eu nasci numa família, alguns aqui não sabem da minha história, mas outros sabem muito da minha história aqui. Uma família simples, uma família muito amorosa, mas uma família normal, com problemas. Aqui a gente tem familiares que sabem, né, Tia Edir, o que é que a gente passou, né, as fraquezas nossas, dos nossos pais, das nossas famílias. Mas uma coisa tinha, um amor assim, algo muito forte. E a gente vivendo aquilo, às vezes a gente não se dá conta. E eu me lembro quando, vou passar longos anos aqui, eu já 20 e poucos anos, quando eu fiz sociedade com o Mauro, que está ali, Mauro Toguinha, e ele vendo o desenvolver da minha família, assim, a ajuda que meus pais me davam, quando ficava sem carro, meu pai ficava sem carro, dava o carro dele para mim. E o Mauro chegou, eu acho que foi uma coisa, sabe quando tu tá dentro, às vezes tu não enxerga o óbvio. E o Mauro, mas que família tua, hein? Eu nunca mais me esqueci que ele me alertou assim, mas tipo assim, ó, a tua família eu não vi igual. Uma frase parecida assim. Né? Então, nesse
Nesse tipo de família eu cresci. Oi, Simara. Então, esse amor, assim, e aconteceu algo muito importante, que eu não queria que fosse hoje centrado numa pessoa. Talvez a gente possa, em todos os momentos, aprender alguma coisa para cada vida que está aqui. O que a gente pode aprender de uma história de uma pessoa aqui? Eu me vejo uma pessoa bem comum, uma pessoa, quem me conhece mais na minha família, sabe que eu sou limitado, eu tenho sócios aqui, sabe que eu tenho limitações, pessoas que convivem comigo, mas Deus usou, na época, algo muito simples assim. Um dom, eu nasci com um dom, não era um mérito meu. Eu sei que você tem dons, uns tocam música, outros para jogar futebol, alguma coisa nata, não é um esforço que a gente faz quando a gente tem um dom. A Vera tem dons manuais, né, prima? Então, para ela é um prazer fazer aquilo. Para mim era um prazer estudar. Eu tinha prazer, eu trocava um brinquedo para ler um livro. Eu tinha prazer disso. E eu sou muito intenso, quem me conhece sabe. Eu sempre fui muito intenso. Eu gostava de estudar. E, inclusive, a pessoa muito intensa, às vezes, as outras pessoas chamam de fanático, de CDF, né? Alguns apelidos, não entende pessoas intensas. É normal, eu também não entendo quando a pessoa é intensa em alguma outra coisa. Mas eu era intenso nisso. Até eu acho que primos meus deviam dizer, mas como é que ele pode? Mas para mim era fácil ensinar um primo a estudar, ensinar um irmão a ler um livro para um irmão. Eu tinha prazer naquilo ali. E aquilo ali foi uma chave. Você sabe o que é uma chave? Aquilo que dá uma abertura, né? E as pessoas começaram a me abençoar, declarar coisa boa na minha vida. Eu, desde pequeno, eu comecei a crescer naquele ambiente amoroso, né? Um ambiente normal, mas as pessoas diziam assim, o Humberto vai ser um grande homem. As pessoas lá, minha avó, meus tios, tem aqui as minhas tias, né, tia Janete? Meus pais eram, às vezes pais a gente não leva muito em conta, né? Mas quando começa a ser assim, até os vizinhos a começar a declarar aquilo, né? Então, aquilo começou, vai ser um grande homem. A minha avó, a avó Lídia, uma vez eu estava fazendo uma certa escolha lá, que ela ficou preocupada, e ela me chamou. Eu era jovem, devia ser 12, 13 anos, e eu nunca mais me esqueci daquela conversa. Ela me chamou e disse assim, olha, Humberto, pensa bem naquela tua escolha ali. Era um conselho de avó, porque tu é a esperança da nossa família. Mas eu achava uma coisa desproporcional, porque eu me sentia normal a qualquer pessoa. Mas as pessoas acreditavam alguma coisa em mim. E eu comecei a criar também responsabilidade. Aí vinha o vestibular, eu tinha que passar no vestibular, porque as pessoas acreditavam em mim. Mas eu fiz na confiança e acabei passando, só tinha uma escolha que seria a URGS. Então, aquilo que não era um mérito pessoal, uma escolha minha, era um dom que eu recebi, começou, né, a me formar uma identidade assim vencedora. Dá para entender isso? Porque é muito fácil. A pessoa, tem aqui a Thaís, a minha sobrinha psicóloga, sabe muito bem quando tu é criado num ambiente, quando as pessoas não acreditam em ti. E hoje o Brasil, infelizmente, nós como cidadãos, parece que nem a gente acredita mais como brasileiro, a gente até quer sair daqui, porque se fala tão mal daqui, então esse negócio é pegajoso, né? Quando a coisa dá errada, começa a dar errada, porque as coisas não dão certo, então tu só reclama. Então comigo foi ao contrário, as coisas davam certo e cada um vinha e me declarava assim, coisa boa, né? Então eu não vejo assim um mérito pessoal, eu quero transferir de mim isso, claro, eu perseverava, mas é fácil perseverar em alguma coisa que tu gosta, né, gente? Eu acho que tem muito mais valor tu perseverar quando tu tem uma responsabilidade e quando tu não gosta de fazer aquilo. E isso sim é perseverar. Mas não, para mim era um desfrutar aquilo. Dá para entender? Eu quero tirar um pouco de mim, mas talvez ensinar aqui. Hoje eu posso usar isso nos meus netos. Eu sei que funciona. Eu posso dizer hoje para os meus netos, tu vai ser um grande homem.
Eu pego um talento dele, eu ponho ele lá em cima. E eu sei que dá certo isso. Eu sei que as escrituras falam dessa maneira. Muitos países são primeiro mundo porque eles seguiram esses princípios cristãos. De abençoar, de declarar. Os judeus hoje, talvez nem eles saibam como eles são hoje um povo diferente no mundo. É um povo com uma minúscula participação, né, na população, mas eles têm 30% dos prêmios Nobel, mas eles vêm de uma cultura já milenar de declarar essa coisa boa no futuro, já desde o ventre da mãe, nas crianças que vão nascer. Então, eu cresci nesse ambiente e as coisas foram se tornando favoráveis a mim. E na realidade, muitas pessoas me abençoaram, me ajudaram nessa caminhada. Então, nos pais que não mediram esforços dentro das limitações deles, né? Aí eu fui evoluindo, entrei na engenharia, entrei ali, fazendo estágio no primeiro semestre, eu trabalhando num banco, recebi um convite, tudo para mim assim era favorável. Recebi um convite para ser estagiário numa, se não a melhor, a segunda melhor empresa do setor que depois eu trabalharia, projeto estrutural. E foi um lugar tão bom de trabalhar que eu já, como estagiário, comprei um carro 0 quilômetro. Então, as coisas continuaram dando certo, com trabalho, né, com perseverança, mas eu podia não ter recebido aquele convite, simplesmente. Então, quem crê em Deus, a gente tem que respeitar. E quem não crê, vai acreditar que eu tenho sorte. Tudo bem, é uma outra espécie de fé. Então, a sorte me favoreceu. Aí eu trabalhei ali, estudei, terminei a faculdade, terminei as matérias do mestrado, né? Terminando ali, conheci a Cristina, que foi também algo maravilhoso, conhecer uma pessoa, um amor à primeira vista. Tem muitos jovens aqui, foi um amor à primeira vista, coisa que eu declarei quando eu estava com um colega de mestrado, e declarei, essa é a mulher que eu vou casar. Ela nem me conhecia ainda, e eu já declarei que eu ia casar com ela. E acabei casando, formamos a família. Mas ali eu estava namorando ela, quando eu estava lá naquela empresa ainda, né, já como engenheiro, agora formado, né, já... o meu pai, cabeça de funcionário público, eu mais que satisfeito com a minha colocação, quando eu recebo um outro convite. Né, um amigo de infância, trabalhando lá na empresa do Mauro. O Mauro, um ex-colega meu da faculdade, mas ele voou na faculdade, né, Mauro? Ele fugiu dos colegas, fez em 5 anos a engenharia, ele fez em 3 anos e meio. Então, uma pessoa... E construiu um prédio ainda inteiro nesses 3 anos e meio, para Edel, né? Para Edel. E ele se formou antes, passou por muitas turmas da faculdade, ele foi atropelando as turmas, assim, então ele conheceu uma geração de engenheiros e fez muito contato e foi na mesma área trabalhar no que eu já estava trabalhando. Só que ele agora, como um autônomo, abriu uma empresa e não dava conta. E funcionário dele, aquele meu colega de faculdade, o Felipe. Eu não consegui convidá-lo, não consegui contato mais com ele, né? Faz anos que eu não consigo, mas ele pega e me liga. Diz, olha, Humberto, eu trabalho assim, no Mauro Toguinha. Claro que eu conhecia o Mauro Toguinha, todo mundo conhecia o Mauro Toguinha, porque ele era aquele aluno que anotava tudo, estudava tudo, e eu cansei de tirar xerox das matérias dele da faculdade. Ele não me conhecia, mas eu conhecia o Mauro. E essa pessoa que me dá um convite de ser sócio. Uma pessoa de um caráter assim impressionante, o caráter do Mauro, a seriedade, a inteligência e uma visão. Quando ele me convidou para ser sócio dessa empresa de projeto estrutural, assim, aí sim, deixar de ser autônomo e abrir uma empresa. Tu me corrige, Mauro. Ele me convidou porque eu quero abrir uma empresa, visão, eu, filho de funcionário público, o meu pai contra essa minha iniciativa de tentar abrir uma empresa, e o Mauro, eu quero abrir uma empresa para ser a melhor empresa do Rio Grande do Sul. Se vai ser a maior, eu não sei, mas eu quero que seja a melhor, que melhor vai atender.
melhor vai satisfazer os clientes. Não é verdade? Um guri de 24 anos com outro guri num ramo complicado, é um ramo muito difícil assim de credibilidade. Geralmente tu tem que ter mais idade para fazer projetos de grandes prédios, e 2 guris sem capital. Ele ainda tinha começado antes, tinha um capital, e nós abrimos esse sonho assim, ó. Era uma coisa, o meu pai foi contra. O meu pai ficou com muito medo, porque eu estava bem empregado ali, né? Uma empresa que eu já tinha estagiado 5 anos, já estava ali, né? Depois do mestrado, trabalhando como engenheiro. E claro que até em mim eu não tinha essa iniciativa, essa visão que o Mauro tinha, esse espírito empreendedor que o Mauro tinha, eu não tinha. Aí eu tinha a Cristina, aí eu comecei a dividir com ela, nós namorando. O que eu decido? Meu pai está contra, minha mãe não sabe, eles não tinham muita experiência de empresa. Aí a Cristina, eu me lembro muito bem, marcante, ela disse: olha, Humberto, a chance é agora, tu é solteiro, não tem filhos, a hora de arriscar agora, se der errado, o que tu perde? Nós tínhamos, na época, eu tinha um telefone e uma Caloi, Peri, ela tinha uma Ceci, e nós namorávamos, e era o que nós tínhamos. Né? E a gente aí, ficamos 6 meses namorando, eu e o Mauro, né, vendo se a gente ia se acertar, porque era algo para fazer duradouro. Ele tinha um plano, assim, 10 anos, nós vamos, ele me fez uma exigência, 10 anos, né, tu não casa, porque nós vamos investir tudo na empresa, não tem carro, é bem simples, tudo é simples, nós vamos em frente. Né, nós vamos ser a maior empresa. Claro que eu não consegui cumprir, né, já pedi desculpa para ele. Né, um ano e pouco depois a gente casou, e 1 ano e pouco nasceu a Ana Paula. A gente dependia muito, 2 empresários, eu já entrei num esquema, numa empresa que já tinha bastante serviço. Né, mas eram serviços ainda menores, não de tanto volume cada serviço, né? Mas em 10 anos a gente cresceu bastante. Eu dependi muito ali, a gente comprou um apartamento, casamos, tudo com o salário da Cristina, ela é enfermeira ali do Conceição. Então foi as coisas muito batalhadas, muito suadas, né? Mas graças a Deus foi lento, foi assim, degrau a degrau, não deu um boom, nunca vi um boom. Essas crises que nós estamos passando aqui, sempre se passou, não é verdade? Sempre se passou períodos de alto, períodos de baixa. Só fazendo uma parte aqui, sempre tinha, quando tinha crise, que pegava as crises mesmo, mas nessa época do ano, a gente começava a ter esperança. Se lembra disso? Não, o ano que vem vai mudar. O ano que vem vai melhorar. A diferença que eu estou vendo esse ano é que a gente nem terminou esse ano, nem começou o ano que vem, e a gente está dizendo: o ano que vem vai dar errado. O ano que vem vai ser pior do que esse. E dentro daquilo que eu vivo, que eu gosto de ensinar dentro da minha casa, e algumas pessoas amigas aqui, eu dizia, a crise pode ter para todo mundo, mas dentro de uma crise tem setores que há crescimento. Você pode começar a dizer que vai estar tudo errado, a chance de dar errado acho que vai até aumentar. Porque eu acho que até um corredor, até um esportista vai saltar, um salto à distância, antes de saltar ele vai dizer, não vou conseguir. Qual é a chance de ele conseguir? É baixa, né? É quase 0. Mas aquele que tem um desafio pela frente, disse, não, mas para mim vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou me esforçar. A coisa, né? Então esse tipo, né, Thaís? Essa coisa de já nem terminar um ano vai dar errado no ano que vem. Onde é que está decretado isso? Não está decretado. Então a gente passou por várias etapas, né? Formamos uma família, tivemos assim, então desde a primeira fase, que eram os estudos, ali eu era muito intenso e tal, pessoas entendiam, pessoas achavam que eu exagerava também, mas ainda tinha um foco. Eu posso hoje fazer um retrospecto, o foco era para mim. Eu queria estudar, ajudava os outros e tal, mas era muito para mim. Depois a empresa também perseverava, trabalhávamos 7 dias por semana, exagerava, era intenso na empresa, da mesma forma, exagerava, fiz coisa errada,
Deixei de lado muitos momentos a família, a ver mais detalhes nas filhas, mais atenção na esposa, porque eu sou muito intenso. Errei mesmo, confesso hoje. Mas ainda, essa segunda fase era para mim ainda. Pensava em mim, no meu, né? Podia ajudar pessoas, familiares, mas ainda era para mim. Mas teve a terceira fase da minha vida, a fase mais madura, né? E eu sendo intenso, como eu sempre fui, Deus me levou a essa intensidade assim, né? Eu tive esse encontro com Deus. Algo assim que foi para mim algo redentor, algo que me deu um sentido na vida. Eu fui buscar até na lógica dessa coisa toda, porque eu era muito materialista, né? Realmente era uma coisa muito forte, impregnada mesmo. Então, por isso que a Tamires falou em livros de apologética, né? Então tem filósofos muito bons. Tem lógica ou não tem lógica? Tem cabimento ou não tem cabimento? Mas realmente eu fui muito intenso, mas essa tem uma característica diferente dessa intensidade. O foco foi para mim, eu fui muito beneficiado, a minha família foi muito beneficiada, mas o foco dessa terceira fase não foi ficar em mim, foi atingir outras pessoas. O potencial de ajudar outras pessoas agora. Evidentemente que dentro lá eu ajudava estudando, ajudei, né, parentes e tal. No segundo foco, trabalhando, gerando emprego, gerando impostos, se ajuda pessoas. Mas a minha intenção, não há nada de errado nisso, mas a minha intenção ainda era em mim. Eu sabia que tinha reflexo em outras pessoas. Mas hoje a gente se levanta, eu vejo até, daqui a pouco eu já enxergo o André assim, que tem 5 anos, né? Fazendo escolhas certas, fazendo coisa legal, pensando nos outros, ensinar, já desde pequeno, pensar nos outros, né? Hoje a minha pequena que está lá em casa ainda, a Vanessa, e eu vendo ela lá na faculdade pensando nos outros, pensando nas colegas, ensinar isso, né? Para gerações isso. Então, eu queria pedir perdão se eu machuquei aqui, tem primos aqui, se eu machuquei, se ficaram feridos em algum momento na vida, de eu ficar lá sendo elogiado na frente. Sabe que eu ficava muito chateado, porque aqueles elogios que vinham para mim, às vezes nós estávamos tudo brincando numa festa, tudo pequeno assim, me chamavam lá para me apresentar, esse é o filho da Ivone, esse que eu te falei, que só tira nota 10 e tal. Aquilo era constrangedor para a gente. E eu acho que deve ter primo meu até ferido até hoje. Né, eu quero pedir perdão aí. Se eu também trabalhando, eu já pedi perdão para minha família, parentes também, que eu não via, a gente trabalhava demais, levava serviço para casa, não conseguia participar, às vezes todo mundo ali brincando e tal. Mesmo final de semana eu estava na mesa da sala, levando cálculo para fazer em casa e tal, né? Então, se eu, naquela época também, aqui também essa minha intensidade, se eu tentei forçar alguma coisa para alguém, que você me perdoe também, porque eu sou tão falho, porque eu digo assim, a minha família mesmo, eles sabem o coração que eu tenho, mas eles sabem as falhas que eu tenho. Eles sabem as falhas, a minha esposa sabe as falhas que eu tenho. Então, coisas que são curas que tem que acontecer na vida de todo mundo, né, tem ainda bem, né, que ninguém se acha perfeito, ninguém é perfeito aqui, senão acho que não dava nem para aguentar a pessoa assim, né? Então, é uma noite especial para mim passar isso aqui. A Cristina fez uma mesa ali que eu nunca pensei que com 60 anos tu vira criança, né? Eu estou dizendo, aos 80 vai ter uma piscina de bolinha, eu acho. Vamos fazer uma festa ali. Mas a Cristina foi tão querida, hoje veio, organizou e tal, é tudo surpresa, não sabia desse... Até a letras Humberto ali, e o tio Breno, que escolheu o meu nome, né? Humberto, nós estávamos brincando, tem tantas letras e ela teve que comprar, né, 8 letras ali, podia ter sido um número menor. Aí eu me lembrei que foi o senhor que deu o nome de Humberto. Então, era essa... Voltando assim, nós podemos fazer grandes coisas por pessoas.
A coisa mais simples que tem, valorizar as pessoas. Mostrar um caminho melhor para as pessoas. Até agora, todos nós estamos enfrentando, né, esse convívio nesse país, assim, enfrentando essa crise moral, uma crise generalizada até, econômica, moral. Mas nós podemos nos enterrar. Coisa que eu não gosto de ouvir é dizer que tudo vai virar em pizza aqui. Tudo vira em pizza. Porque não dá nada a fazer as coisas erradas nesse país. É um discurso que a gente fala às vezes. Eu falava isso. Hoje me dói ouvir isso. Porque isso eu estou gerando, se eu ficar falando isso, dentro da minha casa, os meus netos crescerem, dizendo que esse país não dá nada a fazer a coisa errada, quando eles tiverem que fazer uma escolha entre fazer uma coisa certa e fazer coisa errada, eu vou estar sendo até responsável por uma escolha errada. Porque ele está dizendo, meu avô dizia que não dava nada. É muito grave, certo tipo, só uma frase simples. Olha, aqui não dá nada nesse país. Todo mundo já ouviu essa frase? Não adianta, olha o que o Maluf fez, olha o que o fulano faz, não dá nada. Olha, o Collor está de novo aí, não dá nada. Como não dá nada, gente? A gente sabe a tristeza, você sabe como é que está no coração deles, e outras repercussões que eu nem vou entrar aqui. Então, a gente gera corrupção, se a gente quiser. A nossa boca, lá nas Escrituras, em Tiago, diz que ela pode ser de bênção ou maldição. Eu posso lançar maldição até no meu país aqui. Não vai dar nada, eu quero ir embora daqui. Então, é melhor ir embora mesmo, quem sabe, né? Então, eu deixo essa palavra, funciona quando tu, né, acredita em ti mesmo, para começar. Tem muita gente que desiste de si mesmo. É a maior tristeza que tem. A pessoa desistir de si mesmo. Então, eu fui uma pessoa que eu acreditei em mim, mas porque as outras pessoas, de ouvir tanto isso, deu para entender? Deu para entender? Então, algo simples que nós podemos fazer já amanhã. Eu não tenho palavras, eu acho que é muito amor que nos une tanto os familiares como os amigos que estão aqui, que vocês dão um desconto aí, bem grande no que foi dito, tá? Mas a alegria é muito grande e eu amo cada um de vocês, é especial para mim, né? Eu quero agradecer assim a Cristina, são 34 anos de casado, vai fazer. Me deu duas filhas maravilhosas, me ajudou muito em decisões. Primeiro eu tive o Mauro, eu falei, foi o meu primeiro sócio. Esse Mauro me apresentou o Edson, o segundo sócio, uma pessoa que ele conhecia, que era amigo dele, que hoje é o meu sócio, meu amigo. Nós temos a construtora Obra-Prima junto, me oportunizou hoje a ser um homem bastante livre para ajudar pessoas que estão aqui, que foram, né? Eu pude ir na tua casa, Kurt, porque eu sou sócio lá do Edson, ele faz tudo para mim lá, e eu consigo ir lá na tua casa. Então, e foi o Mauro, foi usado, né? Que ele que me apresentou, ele abriu, ele que mais um visionário, né? Eu não tinha essa iniciativa. O Mauro foi lá, não, vamos abrir uma construtora. Ela vai ser diferente, essa construtora. Ela vai ser melhor. Nós vamos trabalhar um trabalho honesto. As pessoas vão ter que acreditar em nós. Nós vamos fazer de tal maneira que nós vamos ser diferente dos outros. Não foi assim? Não é assim que não começou a Obra-Prima? Nós temos que ser melhor que os outros. Nós temos que, todo mundo é desonesto. Conosco vão ser honestos. Nós trabalhamos a preço de custo e vai custar o que tiver que custar. Então, as coisas se encaixaram na minha vida. E a Cristina, eu não sou visionário, eu tenho dificuldade de empreender. Aí a Cristina disse, não, nós temos que sair do apartamento. Por mim, eu estaria lá no apartamento ainda. Lá, o primeiro, quando eu casei. A Cristina, não, nós temos que sair daqui e tal. E foi. Aí fomos para uma casa e ela, não, vamos para outra e tal. E a gente hoje fez grandes investimentos. A outra visionária aqui, que foi a Cristina. Hoje as mulheres, muitas têm esse papel, né, de ficar menos conformadas. Então, ter as pessoas aqui, ter o meu irmão, que é o meu melhor amigo, que está sempre junto, a gente chora junto também, é meu sócio, meu vizinho, e arruma tudo lá em casa também, faz tudo. Se você quer ter um bom vizinho, se muda para o outro lado do Sérgio. Tá?
Então, ter cada um de vocês é muito especial. Meus tios aqui, muito obrigado por tudo que fizeram por mim, por cada palavra que lançaram na minha vida. Minhas primas, meus primos, viu, Ademir, que me aguentaram. Talvez ó, tinha uma coisa assim, mas esse primo é chato, né? Só ele, né, quer saber, quer ensinar, me perdoa alguma coisa. Então, para mim, eu estou muito satisfeito e eu queria que cada um tivesse experiências assim de crescimento. Queria agradecer a tua presença também. Tu me perdoar também alguma coisa que eu já te fiz na tua vida, Simara, que tu me perdoe. E eu queria, para terminar, dizer que algo muito forte aconteceu comigo, no meu casamento. E eu falei com a Cristina. E eu tive outros relacionamentos fora do casamento. Umas falhas que parecem normal para um homem casado, mas perante a verdade, nada mais pode ficar escondido. E um dia eu contei para a Cristina, claro que traz ferida, traz dor, mas ela tem um homem que ela pode confiar agora. Então, é algo que revoluciona mesmo. É quando a gente tem algo transparente, algo que a gente pode olhar para trás e não tem mais nada do que me acusar, porque eu mesmo declarei a ela, não foi pesquisar nada, foi coisa lá antiga, mas que ela tinha que ter sabido. Então, é algo que eu quero declarar em público aqui, que a vida minha, essa transformação, ela não tem que ser vivida intensamente. Eu falei, tem que ser vivida intensamente. Eu sei que ia causar sofrimento, ia causar dor, mas ela ia ter uma pessoa que ela pode confiar. Tá, Cristina? Eu te prometo fidelidade. Eu te prometo fidelidade, honra, custe o que custar. Eu te amo e devolvo a palavra aqui para a Cristina. Eu passo para o pastor Shane. Obrigado, Humberto. Eu amo muito esse casal. Meu nome é Shane, sou um dos pastores da igreja deles e é um grande privilégio estar aqui. Queria, primeiro dizer como é bom ouvir tua história e saber que para mim você é o Squanto. Não sei se vocês já ouviram falar de Squanto. Quem aqui sabe quem é Squanto? Ninguém? Então, vou terminar a história que você começou, que é do Ação de Graças, né? Lá do meu país, lá nasci em Minnesota, já moro uns 23 anos no Brasil. E Squanto foi um índio que ele foi raptado lá por ingleses. Ele foi olhar assim, um navio lá do John Smith, se alguém já viu o filme Pocahontas, hein? Aquela história realmente de personagens, né? Quando vieram aqueles navios, eles raptaram alguns índios, não o John, mas outro cara, outro capitão do navio, e levou para vender como escravo lá em Málaga, lá na Espanha. E o Squanto, que o nome inteiro dele é Tisquantum, alguma coisa, mas não conseguiam pronunciar, então nos livros de história ficou Squanto. Ele acabou sendo vendido como escravo lá em Málaga, na Espanha, e alguns padres compraram ele. E lá ele aprendeu a falar inglês. Esses padres ensinaram ele a falar inglês e enviaram ele para a Inglaterra, onde ele teria uma chance, como tradutor, voltar para as Américas, onde ele tinha sido raptado. E depois de muitos anos e muitas batalhas, o Squanto volta de novo para Massachusetts, que hoje é chamado de Massachusetts, aquela região onde ele foi raptado. E ele se reintegra, tenta se reintegrar à sua tribo, mas todo o tribo tinha morrido por uma doença. Então ele se reintegra a outro tribo ali perto. Logo em seguida começa a chegar os peregrinos peregrinos ingleses para começar o país que hoje é a América. Eles não estavam preparados. E eles estavam morrendo de frio, de doença, não sabiam caçar ali, não sabiam nem plantar as coisas que iam crescer. E logo quando estavam passaram o primeiro ano, morreram muitos. E aí estavam no pior momento, apareceu um índio chamado Squanto falando inglês.
esse índio traduziu para eles, fez o elo entre eles e o tribo lá, e trouxe todos os ensinamentos que eles precisavam para sobreviver. Quando eu penso naquela história que é ação de graças, como você começou dizendo, até essa história de ação de graças, ela traz a memória que Deus restaura as coisas. Não existe uma dor que Deus não usa como uma grande bênção. E toda a sua jornada, seja uma crise que você superou com o pensamento de fé ou pensamento positivo, como você nos ensinou hoje à noite, de sempre olhar que as coisas vão melhorar e não falar desgraça, mas falar bênção. Cada vez que você foi vencendo, Humberto, e hoje agora com essa vitória também de transparência e tudo, Deus vai usar vocês mais ainda. Você vai ser aquele esconto que eu não estaria aqui porque meu povo não teria sobrevivido lá se não fosse aquele índio que passou uma coisa terrível de ser raptado, levado lá para a Europa, onde ele aprendeu inglês, depois voltou e foi uma bênção para as pessoas que precisavam dele como uma pessoa-chave no momento X. Eu quero dizer que para você, Humberto, que você é uma pessoa-chave no momento X e tem sido isso para muitas pessoas aqui e é um privilégio caminhar contigo na nossa igreja, no discipulado. Eu quero agradecer a Deus por sua vida. Posso orar? Agora, eu ia ter orado no início, mas eu cheguei atrasado. Então, o nosso querido Zé, né, preencheu o meu espaço ali. Eu vou ler esse versículo e eu vou orar. Nós te amamos muito, Humberto. Deus vai usar muito você, mais no futuro que usou no passado. 1 Tessalonicenses 5:16 diz assim, algumas palavras de ordens de marchar, aquelas ordens de ir para frente. Alegre-se sempre, orem continuamente, dê graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus, obrigado pela vida do Humberto e da Cristina, para os seus familiares. Deus, obrigado para cada pessoa que está aqui. Obrigado para os seus sócios, seus amigos, seus parentes, cada um que teve o privilégio de presenciar o trabalho de Deus na vida do Humberto. Deus, eu quero pedir uma bênção para a vida dele. Eu quero pedir que a transparência, esse momento de viver um novo momento, possa realmente espalhar por seus relacionamentos e que as pessoas possam olhar ainda mais para o Humberto e a Cristina e dizer, ali existe um casal que eu preciso ter algo que eles têm. Deus, obrigado por esse momento tão importante, esse momento de celebração dos 60 anos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada a todos, obrigada pastor Shane. Obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês. Como o Humberto disse, nós amamos todos vocês. E queremos agora convidá-los então a saborear uma sobremesa. É verdade, nós vamos cantar o parabéns, a Sandra está lembrando aqui. Então depois a sobremesa e os docinhos aqui. Eu vou pegar o bolo e nós vamos cantar o parabéns. Aproveitar até que as luzes estão mais, né, assim, apagadinhas. Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns ao seu lado, um celeste porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Mais perto. Aí. De novo. Opa, e agora? Cadê a Júlia? Tá com 60 anos. O pessoal está liberado a sobremesa, os docinhos também, fiquem à vontade. Muito obrigada, então, pela presença de todos. Obrigada. De uma geração que busca, clama e se arrepende, que adora ao Senhor, que busca a santidade, vive as promessas.